Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e hoje nós temos mais um unboxing muito esperado e de uma caixa tão grande que mal cabe no meu enquadramento, olha isso. Hoje nós temos o unboxing do Overdrive Special Starter Set. Esse é o B191 e é claro que é um produto oficial da Takara Tomy. Ele é um set maravilhoso, que acompanha 3 Beyblades e um lançador. E os Beys incluem o Prominence Phoenix, que é o Bey do Pen, do Fen, não sei, ele não apareceu no anime ainda. Já faz 2 meses que esse set saiu, esse personagem ainda não deu as caras, então sei lá. Temos o Dangerous Belial, que é o Bey do Bell e é a evolução do Dynamite Belial. E também temos um combo, que é um Savior Perseus, muito interessante, já explico o porquê. Aqui no cantinho também falando do novo lançador que vem com esse set, que é um lançador customizável, que vem com uma unidade nova, com uma peça nova. Aqui do lado da caixa temos uma explicação sobre o sistema Dynamite Battle. Do outro lado, alguns combos sugeridos, incluindo o Prominence Belial 2, Giga Bearing Dash 10 e também um Savior Phoenix All Might 3. Embaixo da caixa mais alguns detalhes sobre o conteúdo da embalagem. Aqui em cima a mesma coisa, a caixa vem um pouquinho amassada. E aqui atrás nem cabe no enquadramento. Nós temos informações sobre todos os Beyblades que acompanham esse produto. Temos aqui o Dangerous Belial, temos falando do All Might, falando da Perfect Gear desse Beyblade, explicando as mecânicas do Bey, falando também do Prominence Phoenix e do seu combo, do Savior Perseus, alguns avisos: você não pode comer o seu Beyblade, você não pode usar um tapa-olho, você não pode se enforcar com uma cobra, e também falando de uma promoção que se você comprasse esse set você podia ganhar um disco Wheel dourado, e obviamente não tem mais o selinho, porque esse produto foi revendido do Japão, então obviamente o vendedor pegou. Olha, esse set é um set cheio de coisa pra falar. Então, vamos abrir logo ele, tirar as coisas da embalagem. Eu já volto pra falar de cada uma dessas peças em mais detalhes. Como todos os produtos oficiais da Takara Tomy, esse set acompanha uma cartela de adesivos. E são muitos adesivos, eu fiquei quase 1 hora colando. Mas felizmente eles não são tão pequenininhos, eles são até que bem fáceis de colar. Se você precisar saber como colar os adesivos ou tiver outras dúvidas, o manual de instruções é onde você encontra todas as respostas. E esse set também acompanha um Customize Guide com alguns combos sugeridos. Entre eles, temos um Guilty Bahamut All Might 7 com a V-Gear, temos também um Dangerous Perseus Overkick com a L-Gear e a F-Gear, e por fim, um Prominence Belial 2 Nexus Drift, Metal Drift na verdade, Zero com a S-Gear. Temos também um anúncio do próximo lançamento, que nesse caso é o Grace Raffle, que já foi lançado, e também uma divulgação do set com arena que foi lançado junto com esse produto. Beleza, agora que já falamos do resto da embalagem, vamos falar do que importa de verdade. Começando pelo lançador. Esse aqui é um Custom Bey Launcher LR, um lançador da Dynamite Battle, e como o nome já diz, ele é customizável, então você pode misturar algumas peças para conseguir montar a estrutura desse lançador. Primeiramente nós temos o corpo do lançador, que vem em dourado, e possui uma cordinha um pouco mais longa do que o normal, você pode ver por ela ser preta aqui dentro. Temos um core, a gear do lançador, que é a engrenagem que vai fazer com que o Beyblade gire quando você puxa a cordinha. E nesse caso nós temos uma power, ou seja, a engrenagem é um pouco menor para te dar um pouco mais de potência nos seus lançamentos. Essa aqui é a mesma engrenagem que veio lá no lançador da Savior Valkyrie. E por fim, a unidade, a peça onde temos as abas para encaixar o Beyblade no lançador, vem uma peça nova. Essa aqui é uma unidade que contém um rolamento, porque assim, quando você lançar o seu Beyblade, ele vai girar de uma maneira mais suave, vai ser um lançamento mais preciso e também você não vai precisar fazer tanta força para lançar bem o seu Beyblade. Essa é uma peça muito legal e é muito confortável de lançar usando ela, eu gostei bastante disso. Para montar o lançador, nós primeiro vamos encaixar a engrenagem aqui por cima e embaixo você vai querer encaixar a unidade de giro para aí sim ter o seu lançador de corda Dynamite Battle. Mas, se você prestar atenção, não é apenas isso. Ele tem aqui em cima um R e aqui embaixo um L. Isso é porque esse é um lançador que gira tanto para a direita, right, quanto para a esquerda, left. Para poder mudar os modos desse lançador, você tem que destravar essas abinhas, tira e inverte a montagem, deixando dessa vez agora o L para cima.
Aí o processo é exatamente igual, e agora nós temos um lançador que gira para a esquerda. Isso aqui é uma estratégia muito engenhosa da Takara Tomy e é muito útil para competições quando você só tem um lançador, mas tem Beyblades que giram tanto para a direita quanto para a esquerda. Esse aqui facilmente é o meu lançador favorito da série Burst, ele é muito confortável e macio de lançar, enquanto ainda é extremamente potente, talvez o lançador mais potente que nós temos tido até agora. E agora podemos falar do prato principal, que são os Beyblades, né? Começando por baixo, o primeiro driver que acompanha esse set é o Bearing Dash. Bearing é um driver de resistência que possui uma ponta pontiaguda feita de polióxido de metileno, famoso POM, que é um plástico um pouco mais liso que tem menos atrito com a arena e assim ele gira muito mais tempo. Além disso, como o nome já diz, ele acompanha um bearing, um rolamento, que vai garantir que você consiga girar muito tempo na batalha. Interessante como esse bearing parece ser mais solto do que os outros. O giro dele é muito livre, ele gira bastante, eu gostei bastante disso. Mas não é só isso, esse é um driver dash. O bearing, como nós já sabemos, o bearing original, possui uma mola um pouco mais fraca que a dos outros drivers. E agora, com esse bearing dash, ele tem uma trava exatamente igual dos drivers padrão, ele não tem uma mola dourada mais reforçada, ele só tem uma mola normal. E aí, isso faz com que ele tenha as travas um pouco mais fortes e seja bem interessante para combos. Certamente esse aqui é um dos melhores drivers para competições que nós temos no jogo. O disco que acompanha esse Beyblade é o Giga. Giga é um disco Dynamite Battle que te permite utilizar o modo Low. Ele é um disco bem pesado, que distribui bem o seu peso, e é bom tanto para ataque quanto para resistência. Esse aqui é um disco bem padrão, bem legal, mas é a primeira vez que nós temos ele num set. Das outras vezes, o Giga só foi lançado em Random Boosters, então esse aqui é um jeito mais fácil de se conseguir essa peça. Indo então pro Layer, nós temos primeiramente a Blade Savior. Savior é uma Blade de ataque que gira exclusivamente à direita, e ela foi introduzida originalmente lá na Savior Valkyrie. Savior é uma Blade muito agressiva, como você pode ver, ela possui 3 pontos de impacto principais aqui, e ela tem bastante borracha nesses pontos de impacto, o que faz com que ela tenha bastante atrito com os oponentes e consiga mandá-los para fora da arena com mais facilidade e também eclodi-los muito bem. Além disso, se você prestar atenção, ela possui 3 abinhas aqui de borracha que são um pouco mais finas, são um pouco mais desconexas do resto. Isso é porque a ideia desse Beyblade é que com as batalhas essa parte vai desgastando e ela eventualmente vai cair, tornando esse Bey mais agressivo e fazendo com que ele tenha impactos mais poderosos. Essa é uma ideia bem legal. A minha outra Savior ainda não despertou, então é bem difícil de fazer isso acontecer, mas é sempre um desafio e é sempre interessante caso você goste de base de ataque. A armadura que acompanha esse Beyblade é a Armor Tree. Tree é uma Armor desequilibrada que distribui o seu peso em 3 pontos desiguais, principalmente, e ela não tem muito uso fora disso não. Ela combina bastante com a Savior, mas é uma Armor relativamente leve e fora isso não tem nada de especial. Mas ainda assim, é uma Armor um pouco difícil de se conseguir, ela só veio lá no Vanish Fafnir, então sempre bom mais uma vez ter um relançamento dela aqui. E o segundo prato principal desse primeiro combo é o DB Core. Esse aqui é o Perseus, com Pi, sabe? Pi é a letra grega? Então, Perseus. Perseus é um DB Core de giro à direita de ataque que possui metal. Ele foi o primeiro DB Core a ser lançado, inclusive, que possuía metal. Mas essa aqui é a primeira vez que nós temos o Perseus de um jeito normal. Sabe, essa é a primeira vez que você consegue comprar um Perseus, porque originalmente ele vinha lá no Rare Beyget, que é um jogo que existe somente no Japão, que você compra Beyblades, utiliza os códigos que vem dentro das caixas para poder jogar, e aí você tem uma chance muito pequena de ganhar um Beyblade raro, que é enviado pela Takara Tomy diretamente na sua casa, caso você more no Japão. Perseus é o DB Core de direita mais pesado, ele é o DB Core mais pesado de Beyblade Burst Dynamite Battle, e é um DB Core extremamente bom para competições, embora suas travas não sejam lá as melhores do mundo. Mesmo assim, é muito legal termos essa peça aqui, porque primeiro que ela é uma peça rara e muito forte, e segundo, que é sempre bom nós termos jeitos mais fáceis de se conseguir essas peças tão difíceis de serem encontradas. Continuando para o próximo Beyblade desse set, nós temos o driver Metal Universe. Universe é um driver de defesa que possui 2 eixos de giro livre. O primeiro é essa ponta esférica que gira livremente, e o segundo é esse aro que fica ao redor, que também tem o próprio giro livre. Então você tem 2 estruturas que giram independente uma da outra, o que faz com que ele seja um driver muito defensivo e que também tenha bastante resistência e seja muito bom para batalhas de giro oposto. Universe também é um driver bem largo, então ele acaba sendo bastante agressivo. Dependendo do combo e do lançamento que você faz, você consegue utilizar
utilizar esse driver muito bem para combos de ataque. Mas não é só isso, como eu disse, ele é um Metal Universe, então as travas desse Beyblade acabam sendo travas de metal, o que, para começar, aumenta a estabilidade, deixa ele mais difícil de eclodir, mas também corre o risco de danificar as peças de plástico do DB Core. De todo modo, o Metal Universe, como vocês podem ver, tem umas abinhas muito baixinhas, você quase não consegue enxergar, então a chance dele danificar os seus DB Cores é um pouco menor do que a dos outros Metal Drivers. Ainda assim, ela é uma peça bem interessante, só que eu recomendaria evitar usar com DB Cores com dentinhos de plástico, só por garantia. O disco que vem nesse Beyblade é o Tapered. Tapered é um disco mais voltado para resistência, mas ele também serve para defesa. A ideia desse disco é jogar o seu peso para baixo, assim você vai ser mais estável e ficar mais fixado no chão da arena. Além disso, ele também tem uma estrutura mais ou menos de saia e uma estrutura bem lisa, o que vai fazer que caso esse disco venha raspar na borda da arena ou no canto, ele não vai perder tanta energia e vai conseguir recuperar a estabilidade. O que, olha, quando você está utilizando um Driver Universe é bem interessante. Muito boa essa ideia para defesa também. Agora, falando da Blade, nós temos Prominence. Prominence é uma Blade que gira exclusivamente à direita e é uma Blade de defesa. A ideia dela é ser a evolução dos Phoenix. Por quê? Nós temos dois componentes separados, o corpo e o shield, e você consegue destravar essa armadura em batalha e fazer com que ela saia voando. E aí, durante a batalha, ela vai voar, vai bater no oponente, vai tirar energia dele, vai dar um impacto e vai ser bem interessante. Prominence é uma Blade de defesa extremamente poderosa, mas esse aqui não é o único modo que você pode usá-la. Ela possui dois modos. O primeiro é caso você encaixe essas setinhas aqui na parte prateada. Esse é o modo normal, ele vai ser um pouco fácil de remover a armadura, tão fácil quanto seria de um Revive ou Dead Phoenix, por exemplo. Mas, caso você vire um pouco essa Blade e encaixe as setinhas nessas partes azuis, nós entramos no modo Heavy, que é um modo muito mais difícil de fazer a armadura soltar, a armadura fica bem mais presa, o que vai garantir que você vai ficar com o seu peso a maior parte do tempo na batalha. A armadura é uma peça muito parruda, vocês vão concordar comigo que ela constitui pelo menos uns 80% aí do peso da Blade. Então, dependendo da sua estratégia, manter o shield fixo ou torná-lo uma peça móvel pode fazer bastante diferença na sua estratégia. A armor que nós temos aqui é a Armor 10. 10 é uma armor voltada para defesa que foi introduzida lá no Roar Bahamut. Ela é relativamente pesada e distribui seu peso mais para o centro para ajudar o Bey a defender ataques. Fora isso, não tem muito o que ser dito a respeito dela, na verdade. A 10 é uma armor bem padrão, vamos colocar assim. Mas ainda assim, uma armor difícil de se conseguir mais uma vez, então sempre bom que ela seja incluída nesse set. E por fim nós temos o DB Core, esse aqui é o Phoenix. Phoenix é um DB Core de defesa que gira à direita, e ele faz basicamente o que qualquer outro DB Core padrão faz. Ele não possui nenhuma mecânica, então ele vai ser responsável apenas pelas travas, que são boas travas, viu? Elas não são travas ruins não precisa se preocupar. Então, Phoenix é uma opção caso você queira montar um deck Triumph Tree e precise de um DB Core de giro à direita para poder completar os seus combos. Agora vamos falar do principal Beyblade desse set. Começando pelo Brasho, esse aqui é o Driver All Might, ou metade dele. Na verdade, o All Might é um driver que mistura driver e disco. Então você precisa desse componente de metal aqui, encaixado dessa maneira, para ter o driver da sua forma completa. All Might é um driver DB de ataque que inicialmente tem uma ponta de giro livre, caso você preste bastante atenção. Só que essa ponta não é apenas isso. A ideia é que quando você lança esse driver bem forte, essa pontinha aqui do meio vai se retrair e o driver vai travar, fazendo com que seu Bey fique mais agressivo na arena. Isso aqui é uma ideia bem legal, uma ideia bem versátil, e caso você queira utilizar esse driver para batalhas de resistência, você simplesmente pode lançar ele fraco, e aí ele já vai começar a batalha direto com esse giro livre. Isso aqui é bem interessante. Mas não para por aí. Aqui na parte de cima, na parte onde nós temos o disco, você também pode perceber que o driver tem um leve bound, um leve ricochete. A ideia disso aqui é poder rebater ataques dos oponentes e também atacá-los caso o oponente venha se inclinar. Isso é uma ideia bem interessante, mas o driver mais uma vez não acaba por aqui, porque ele tem dois modos. Ele tem o modo low, que é este aqui, com o peso concentrado para baixo e permitindo que layers DB no modo low sejam encaixados nesse driver. Mas caso você queira deixar esse driver um pouco mais estável em bays que estão no modo high ou que não são do sistema DB, você pode inverter a parte do disco e deixar o peso dele mais concentrado para cima. Assim o peso vai estar mais próximo do layer, vai estar mais junto, e isso vai aumentar a estabilidade do Bey. E mais uma vez, o bound ainda se mantém neste modo.
Isso é bem interessante, mas mais uma vez, não para por aqui, porque esse aqui é um driver disco e ele pode aproveitar as gears que foram lançadas de upgrade para o Dynamite Belial. Começando na parte do driver, nós temos a V-Gear, que foi lançada lá na Savior Valkyrie. Você consegue, caso encaixe aqui dessa maneira e trave, encaixar a V-Gear, que é uma peça que vai ser metálica, vai deixar o driver mais arredondado, mais pesado, mais estável e vai aumentar a resistência dele, enquanto mantém esse giro livre aqui no centro, que inclusive é um giro livre bem solto, ele gira muito bem. E essa é uma peça muito legal, mas não acaba por aqui, porque virando na parte do disco, nós podemos pegar a S-Gear, que foi lançada lá no Astral Spriggan, e encontrando os pontos de encaixe, é possível encaixar esse gear tanto no modo de giro livre, mantendo o bound, quanto no modo travado e mantendo esse bound. A S-Gear também pode ser usada naquele modo invertido, no modo high, e isso não vai influenciar o funcionamento da mecânica do disco. Para poder remover essas peças, a V-Gear, você tem essa travinha aqui embaixo, que é só puxar, e aí você consegue tranquilamente removê-la sem forçar, sem correr o risco de quebrar nada. E para remover essa gear é um pouco mais difícil, mas você precisa dar uma forçadinha aqui no plástico para que ela se solte da parte do disco desse driver. Continuando, nós temos a Blade, essa aqui é a Dangerous. Dangerous é uma Blade que gira exclusivamente à direita e é de ataque. Nós podemos ver que ela tem pontos de impacto bem agressivos aqui nessas asas, né, aqui nas pontas das asas, mas não é apenas isso. Ela tem um formato ondulado que serve para desestabilizar os oponentes, parece que ela vai subindo e descendo, e também esses pontos em vermelho são feitos de borracha. Não parece borracha, você não sente que é borracha, mas é uma borracha bem rígida, bem mais rígida que de uma Judgment, por exemplo, o que faz com que ela tenha bastante atrito com os oponentes. Isso é bem legal. Essas são as principais mecânicas da Dangerous, que é uma Blade muito bonita. Mas não para por aqui mais uma vez, porque ela também é compatível com as outras gears que foram lançadas lá para o Dynamite Belial. Começando com a primeira gear lançada, a F-Gear, você consegue, caso procure esses quadradinhos aqui embaixo, encaixá-la de modo a aumentar a quantidade de borracha nos pontos de contato, fazendo com que seu bem tenha mais resistência, mais defesa e também mais ataque, além de aumentar levemente o peso dessa base. Mas caso você queira aumentar mesmo o peso, você sempre pode adicionar a L-Gear, que veio lá no Guilty Longinus. Assim, você vai ter um componente de metal extremamente poderoso, e olha como essa base, como essa Blade na verdade fica parruda, fica encorpada, vamos colocar assim, com essas duas gears. Lembrando que caso você utilize a L-Gear, essa Blade apenas pode ser usada no modo High. A Armor desse Bay é a Chu. Chu é uma Armor bem padrão, que veio inclusive lá no primeiro Belial, e ela já foi lançada muitas vezes. De verdade, essa aqui é a única peça que me decepcionou um pouco nesse set, porque já foi lançada tantas vezes, podia ser pelo menos uma Armor diferente ou uma Armor nova. Mas é isso, tinha uma Armor padrão, leve, que distribui seu peso igualmente nesses dois principais pontos de peso, e não tem muito mais a falar dela além disso. Por fim, nós chegamos ao DB Core, que é o Belial 2. Esse é um DB Core mais uma vez exclusivo de giro à direita e de ataque, que possui travas muito boas. Mas ele não para nisso. Caso você perceba, o Belial pode liberar um chifrinho. O que é? É um Burst Stopper, que serve para travar o disco e evitar que esse Bay possa sofrer uma eclosão em meio à batalha. Para ativar esse Burst Stopper, você tem que lançar ele com bastante força, então já se prepare para praticar bastante o seu lançamento nesse caso, e ele é liberado aqui por baixo. Para poder destravar, para poder fazer ele voltar ao normal, você precisa do auxílio de um disco. Basta encaixar e, literalmente, forçar até que ele destrave e volte à sua estrutura padrão. Belial 2 é um DB Core espetacular para combos, especialmente se você quer usar um combo que é um pouco fácil de eclodir, especialmente combos de Savior. Eu diria que o maior risco de um combo DB, né, eclodir é com a Blade Savior, que é uma Blade super agressiva, super poderosa, que inclusive vem nesse set, mas tem um problema de ter muito recuo, então ela eclode com uma certa facilidade. Por isso o Belial 2 pode ajudar e pode acabar facilitando você utilizar esses combos em batalhas competitivas. Agora chegou a hora de montar esses três carinhas. Começando pelo Savior Perseus, eu vou usar ele para te lembrar do modo Low e do modo High. Você vai querer encaixar o DB Core nessa posição aqui, e aí a Armor por baixo, prendendo com essas duas abinhas. Esse aqui é um Layer DB montado.
Mas esse não é o único jeito que você pode montar esse layer. Caso você preste atenção, o peso está concentrado para a parte de baixo, então esse é o modo low. Low significa baixo em inglês. Caso você queira distribuir o peso um pouco mais para cima, basta inverter a posição da montagem. Inclusive lembra um pouco o jeito de montar o lançador, né? Que para mudar de modo você inverte a montagem. E assim você consegue distribuir o peso para cima e ativar o modo high, que é um modo um pouco mais desequilibrado e um pouco interessante para ataque. Mesmo que ele não apareça muito em combinações e coisas assim, é sempre interessante de ter essa opção de poder mudar o seu modo em meio à batalha. Para terminar a montagem, nós vamos encaixar o disco nessa posição e travar tudo com o driver. Nada mal! E esse aqui é o Savior Perseus Giga Bearing Dash, né, entre muitas aspas. Ele é chamado Bearing Dash, mas não um Dash de verdade, com a Armor 3. Agora montando o Prominence Phoenix, nós primeiro vamos querer remover o Shield, porque isso torna mais fácil de você encaixar o DB-Core aqui no meio. Pronto, aqui nós temos o Prominence não montado completamente no modo low, mas eu só queria relembrar que caso você desmonte o Bay, você também consegue montar o Prominence Phoenix no modo high, o que totaliza só nesse layer 4 modos, né? Temos o modo normal no modo low, temos o modo heavy no modo low, temos o modo normal no modo high e o modo heavy também no modo high. Então são 4 configurações que você pode montar o seu Phoenix. Só lembrando então, para poder concluir essa montagem, você decide se vai utilizar o modo normal ou o modo heavy, e aí basta travar o shield e pronto, nós temos o Prominence montado. Eu vou voltar ele para o modo low. Pronto, aqui nós temos o Prominence Phoenix. Agora para terminar a montagem, como sempre, basta encaixar o disco nessa posição. E sim, eu sei que o Metal Universe é um driver metal, mas eu vou tentar montar o Prominence Phoenix com bastante cuidado. Olha, ele não trava muito, você não sente muito as travas dele. Ele lembra um pouco os Double Chassis, acho que é por isso que não tem tanto risco de usar o Metal Universe com ele. E esse aqui é o Prominence Phoenix Tapered Metal Universe, no modo low e também no modo normal. Nós sempre podemos também remover a armadura, colocar esse carinha aqui no modo heavy e mudar a configuração dele. Isso é bem legal, cara. Eu gosto muito de como esse Phoenix tem vários modos. E para montar o Dangerous Belial é como os outros. Você vai encaixar a Armor aqui embaixo, travar aqui em cima com o DB-Core. Esse é o layer montado. Mais uma vez, caso você queira que ele fique no modo high, basta inverter a montagem. E esse modo high, na verdade, é bem beneficiado por aquela mecânica do driver de poder inverter o disco. Porque aí, como você vai perceber, caso eu monte o Dynamite Belial, o disco vai ficar mais próximo do layer, deixando ele mais estável. Mas eu quero utilizar ambos no modo low. Então, vamos colocar, mais uma vez, o driver no modo low. E aí, colocando o Dangerous Belial no modo low e montando, nós temos o Dangerous Belial All Might 2. Super legal esse Beyblade e eu tô doido pra testar ele na arena. Mas antes de dar sequência no vídeo, só vamos ver como é que o Dangerous Belial fica com a Perfect Gear, que é basicamente montá-lo com as 4 gears que existem no jogo. E agora sim, esse aqui é o Dangerous Belial All Might Perfect Gear. Com as 4 gears, eu coloquei o All Might no modo high, porque a L-Gear obriga que você utilize o modo high no layer, então vamos utilizar o modo high para tudo aqui. Gostei muito dessa combinação e eu quero fazer um vídeo dedicado só para ela, então eu não vou testar no vídeo de hoje. Então, bora pegar esses carinhas, levar eles para a arena padrão da Base Store e fazer alguns testes de giro e também de lançamento e batalhas. Então, bora lá, hora de fazer alguns testes de giro e também algumas batalhas com os Base do Special Starter Set. Eu não vou batalhar contra outros Base Stock de Dynamite Battle nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, aguardem ainda nessa semana testes tanto do Dangerous Belial quanto do Prominence Phoenix contra os outros Base da série DB. Então, nesse vídeo eu vou fazer teste de giro com esses 3 carinhas, e aí cada um deles vai enfrentar os outros 2 em batalhas até 3 pontos. Bora lá! Começando com o Savior Perseus, cara, é muito macio de lançar com esse lançador. Temos aí um padrão de movimento de resistência bem padrão, não é como se a gente esperasse que ele fosse ter um padrão diferente. Vamos colocar ele no modo high e ver o que acontece. Vamos lá.
Olha, ele parece um pouco mais movimentado, né? Um pouco mais desequilibrado. Dá pra ver que ele tem um padrão de movimento um pouco menos conciso, menos preciso, porque é isso que o modo High causa. O Bey fica mais equilibrado e, portanto, ataca mais. Agora o Prominence Phoenix e vocês vão ver. O Universe é doido. Ele é muito agressivo, ele se movimenta muito pela arena. Mas se você lança fraquinho, ele até que fica controlado. Então, para enfrentar um Bey que gira para a esquerda, um Bey de giro oposto, lançar fraco pode ser uma estratégia bem válida, a não ser que você queira dar uns bons contra-ataques, que honestamente eu prefiro. Agora lançando o Dangerous Belial fraquinho, que é só para mostrar que quando você lança fraco, ele mantém o giro livre. Mas colocando um pouco mais de força no lançamento, dá pra ver que ele vai ficar bem mais agressivo. E aí sim, o giro livre foi cravado, ele está com uma ponta mais plana. E também ativamos aqui o chifrinho do Burst Stopper do Dynamite, do Dangerous Belial, na verdade. Então, vamos fazer umas batalhinhas com esses carinhas. Só lembrando, para poder voltar ele para o modo normal, é só você virar essa chavinha aqui, que a pontinha volta, ele volta para o modo de giro livre. Começando com Savior Perseus contra o Phoenix, no modo normal, né? Então, supostamente, esse modo armadura é um pouco mais fácil de sair. Não parece que é o que está acontecendo, honestamente. Vamos lá, Baron está começando a inclinar, parece que o Phoenix conseguiu tirar bastante estabilidade do Savior. Foi mesmo, 1 a 0. Vamos lá, Savior contra Phoenix. Ah, cara, eu só queria ver essa armadura saindo. Será que vai rolar? Parece que tá um pouco difícil tirar essa armadura, hein? Mesmo no modo normal, não tô usando nenhum modo heavy. Mas talvez seja porque é o Savior, né? Ele tá um pouco mais baixo, não tá pegando muito bem a armadura. Temos aí 2 a 0. Vamos lá, Savior. Contra o Prominence. Vai. Prominence agressivando na arena. Olha que impacto poderoso ele conseguiu encaixar no Savior Perseus, mas também perdeu bastante energia circulando a arena. Como eu disse, o Universe é muito agressivo, então você tem que saber utilizar o lançamento dele a seu favor. E eu acho que nessa batalha o Savior Perseus vai ter vantagem na resistência. E foi o que aconteceu, cara, 2 a 1. Mais uma vez, Savior Perseus contra o Prominence. Olha, que quase saiu da arena, mas conseguiu voltar. Mas aí na resistência vai ficar para o Perseus. 2 a 2. Vamos lá, Savior Perseus contra o Prominence Phoenix, que tá um pouco mais agressivo nessa, tá indo um pouco mais para o ataque, então usou bem a movimentação do Universe até conseguir se estabelecer um pouco mais no centro da arena, ficar um pouco mais estável, um pouco mais controlado. Finalmente! Savior conseguiu tirar a armadura do Prominence Phoenix, mas gastou muita energia para fazer isso. E aí o Phoenix ganha na resistência. Cara, nada mal, bela batalha. O Savior quase eclodiu em todos esses rounds, mas surpreendentemente a mola um pouco reforçada do Baron ajudou ele a não eclodir. Então podemos ver que tanto a mecânica do Phoenix de conseguir desestabilizar o oponente, quanto a mecânica do Baron Dash de ter travas um pouco mais fortes, funcionam muito bem. E essa batalha foi um exemplo disso, 3 a 2. Agora vamos ver, né, o tal do Savior Perseus contra o Dangerous Belial, que é um deck bem mais agressivo. E é isso que eu tô falando, cara. Temos um belíssimo Burst Finish. E olha só, o Burst Stopper evitando que o Dangerous Belial tenha eclodido nessa batalha, 2 a 0. Mais uma vez, Savior Perseus contra o Dangerous Belial. O Belial encaixou vários impactos e consegue mais um belíssimo Burst Finish, fazendo 4 a 0 em cima do Savior Perseus. Um ótimo bait de ataque esse Belial, hein? Que é isso? Vamos lá, Phoenix contra Dangerous. Olha a armadura saindo! Dangerous super agressivo. Caramba, cara, olha a agressividade desse All Might, que inclusive tava travado. Phoenix 1 a 0. Phoenix contra Dangerous.
Olha, mais uma vez Dangerous arrancando a armadilha do Phoenix. E aí na resistência, será que vai dar Phoenix? Acho que sim, hein? É isso, cara. Phoenix 2-0. Colocar o Phoenix agora no modo Heavy pra armadura não sair. Phoenix. Dangerous. E o Dangerous só foi mandado pra fora, cara. 3-0 para o Prominence Phoenix. E esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Cara, de verdade, esse é de longe o melhor set de Beyblade Burst da Mighty Battle até agora. E eu suspeito dizer que é o melhor set de Beyblade Burst, cara. São 3 bays excelentes, todas as peças têm algum uso para combinações. O lançador é de longe o melhor lançador que eu já usei na série Burst. É simplesmente muito, muito bom. Essa é uma recomendação muito fácil de se fazer, especialmente se você quiser começar agora a colecionar. Porque você já vai começar sua coleção com 3 Beyblades, 3 combos muito legais e um lançador excelente. E é isso, mais uma vez. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima, quem sabe. Até mais!